Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia da gente conversar sobre se eu li mesmo o que eu prometi que eu ia ler em 2021. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada aí pra trazer esse vídeo aqui pro canal, né, conversar aí se tudo aquilo que eu prometi no final de 2020 eu realmente cumpri em 2021, mas aconteceu que o meu final de 2021 ele foi um pouquinho lento de leituras, eu dei um pouco de uma desanimada, e então eu acabei atrasando um pouco pra trazer esse vídeo aqui pra vocês. Mas eu decidi fazer um balanço então dessas minhas promessas, porque no próximo vídeo, ou no próximo do próximo, eu vou trazer um vídeo aqui para renovar essas promessas, porque eu acho que é importante pra gente como leitor. Aí traçar metas não que vá atrapalhar a leitura, mas que vá nos motivar a pegar os livros que a gente quer ler. Mas antes de a gente ir então para essa lista e descobrir se realmente eu flopei ou não flopei em 2021, eu vou pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, também curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no Li no Livro. E também, se você se interessar por algum desses livros que eu vou mostrar aqui, eu peço que você compre com o meu link da Amazon, que você não paga nada mais por isso, e ainda ajuda o Li no Livro. Já queria avisar aqui um pouquinho de antemão que, na verdade, eu dei uma roubadinha nesses livros, porque eu atualizei essa lista agora, pensando agora, né, dos livros que eu li. Então, teve alguns livros dessa lista que eu acabei lendo em 2021. Acho que eu vou citar eles se eu lembrar de cabeça quais foram. Que eu li em 2022, desculpa, né, até agora, começo de junho, então. Mas que eu ainda acho que vale a pena, mesmo que eu não tenha conseguido ler dentro do prazo, eu acabei fazendo a leitura, então tá tudo certo. E vamos então pra lista. O primeiro vídeo que eu fiz foi no final então de 2020, em que eu fazia uma lista de livros que eu gostaria de ler, assim, coisas, projetos e tudo mais que estava rolando. 2020 foi um ano de leituras bem legal pra mim. Eu li 93 livros, assim, foi o maior número de livros que eu li no ano até agora, então foi bem bacana, eu tava muito empolgada. Tinha muitos projetos rolando em parceria com outros canais, em parceria com grupos de leitura, então eu estava ali on fire e decidi então traçar algumas metas para 2021. Em 2021 eu dei uma desacelerada no ritmo de leituras, eu li em torno de 60 livros, que para mim também já é muita coisa e tá ótimo, mas então algumas coisas acabaram ficando para trás. E desse vídeo então saiu a primeira lista, que são os 5 calhamaços que eu prometi para 2021. O primeiro deles foi A Inquilina de Whitefell Hall, ou A Senhora de Whitefell Hall, da Anne Brontë. Eu não fiz a leitura desse livro nem em 2021 e nem em 2022 ainda, mas queria já atualizar que eu estou fazendo a leitura nesse momento. Eu acabei de começar, tô gostando bastante, tô achando bacana, vamos ver onde que vai dar. Estou bem curiosa aí para saber essa história que todo mundo fala tão bem. O próximo calhamaço da lista foi então o Anna Karenina, que eu li sim em 2021 mesmo. Fiz um projeto de leitura aí com a Tânia que me ajudou bastante a passar por esse calhamaço e foi super legal. Eu me apaixonei, já era muito apaixonada pela escrita do Tolstói e se renovou com Anna Karenina, simplesmente perfeito. A adaptação também, que é um pouco mais recente, meio em formato ali de musical, é muito legal, muito bacana também. Dá uma cortada na história, mas funciona super bem e ainda bem que eu fiz essa leitura porque foi simplesmente demais. O terceiro calhamaço, então, foi Don Quixote, que eu não fiz a leitura ainda, tô postergando porque eu tô com um pouco de medo de não gostar tanto assim da história, ou achá-la um pouco chata, um pouco lenta demais. Ouvi pessoas que não conseguiram gostar, ouvi pessoas que gostaram da primeira parte, a segunda já acharam mais arrastada, então estou aí postergando um pouquinho, mas vai chegar a hora desse calhamaço. O quarto calhamaço foi O Vento Levou, que eu também fiz a leitura, só que essa parte foi roubada porque eu fiz em 2022, que foi uma experiência sensacional. Ainda vou trazer aqui pro canal a resenha desse livro para falar tudo que eu achei dele, como eu gostei e tudo mais. Estou aí na fila para assistir o filme, então logo vem aí. E o quinto era o Guia do Mochileiro das Galáxias, que eu considerei como ter cumprido, porque eu li o primeiro e o segundo volume, eles são 5, né? E depois do segundo eu abandonei, porque eu realmente perdi o timing de gostar da série, de, sei lá, me incentivar a ler mesmo. Eu marquei como ok, porque eu acho que eu li quase metade da série, então, até porque cita o guia, mas não fala exatamente se é toda os 5 livros, né? Mas enfim, não rolou comigo e eu acabei me desfazendo. Em seguida eu prometi então ler algumas HQs. A primeira delas foi o Máscara, que eu juro que eu comecei a ler, mas eu realmente não estava numa vibe muito HQs e acabei parando, então ainda estou devendo aí essa leitura. O segundo foi Blood Chronicles, que é aqui do pessoal da minha cidade, que é bem legal, uma pegada mais assim, mais gore, mais vampiros. Foi uma leitura bem gostosinha de fazer,
assim, as ilustrações são muito bacanas. E o terceiro foi A Mulher Maravilha, a primeira Amazona, a verdadeira Amazona, agora eu não lembro de cabeça o nome, mas também foi uma história que eu gostei bastante, uma pegada diferente ali na origem da Mulher Maravilha, que dá uma mudada, dá uma atualizada, assim, e faz a gente refletir algumas coisas do contexto do surgimento dessa heroína, que eu achei muito legal. O quarto foi Justiça, que não passou nem perto de eu pegar, e esse aqui eu acho que é um dos maiores, né, dos 5 que eu prometi ser o maior, então provavelmente ainda vai ficar por último. E o quinto foi A Última Caçada de Kraven no Homem-Aranha, que eu também não li e nem cheguei perto. Entrando agora no terreno dos projetos, aqui a gente tem um pouco mais de sucesso, que no caso vem aí o projeto do Stephen King, que assim, pra mim é quase regra, todo mês tem que ter um Stephen King, ele faz parte do meu ritmo de leitura e eu gosto muito, acho que esse projeto tá sendo super engrandecedor. Então, na verdade, para 2021 ele ia pegar metade do primeiro ano e metade do segundo ano. Então foram 12 livros prometidos e 12 livros lidos. Eu vou deixar aqui do ladinho para vocês verem as capinhas dos livros aqui que... se eu conseguir colocar, né? As capinhas dos livros do King que eu li nesse projeto, teve diversos livros maravilhosos ao longo desse ano. A Incendiária foi um favorito, Cujo foi um favorito, Cristina eu adorei, Cemitério é simplesmente sensacional, Quatro Estações traz diversas histórias que deixam a gente tipo, uou, é muito legal. Foi um projeto assim que é muito acertado e até agora ainda, pelo menos até agora, funcionou muito bem. Para aproveitar o hype das leituras do King, então veio outro projeto aí meio que na junta ali, que foi o projeto das leituras dos livros do Joe Hill e da Tabitha King, que foi um projeto aí quase que 100% de aproveitamento. Ficou apenas faltando um dos livros que eu tinha prometido e acabei não lendo. Mas então eu li todos os livros do Joe Hill que tem até agora, menos o último que saiu. E são eles: O Fantasmas do Século XX, que é um livro de contos que foi simplesmente maravilhoso, adorei. O Estrada da Noite eu gostei um pouco menos, achei que ele propõe muita coisa, talvez se perde em tanta referência que ele faz a ele mesmo. Na sequência lemos O Pacto, que foi perfeito, maravilhoso, um dos meus favoritos da vida, esse livro é simplesmente fantástico. Depois veio Nosferatu, que é um dos super famosos do Joe Hill, teve até série, adaptação, eu gostei bastante, mas não se tornou um dos meus favoritos. Na sequência veio O Mestre das Chamas, que daí divide, acho que o primeiro lugar com o Pacto, que é simplesmente demais, um livro apocalipse super bacana. E por último, mas não menos importante, temos Tempo Sombrio, que é uma história, é um livro com 4 novelas, que também é muito legal, mas que também não é, tipo, não se sobressai lá muito. Ficou faltando, então, dos Joe Hill, O Carrossel Sombrio, que foi o último lançado por ele, que é um livro de contos. Aí esses contos, inclusive, acho que tem 2, se não me engano, que ele escreveu junto com o King, que eu estou super animada pra ler, mas não veio aí ainda, mas vai vir esse ano com certeza. E por último, o da Tabitha King, então, Pequenas Realidades, que eu também li, não gostei muito, mas faz parte. Tava rolando na época aí um projeto de leitura de thrillers que eu estava fazendo com o pessoal, e eu tinha citado até que a leitura de janeiro seria o Boneco de Neve, que a gente acabou lendo, sim, que foi super legal. Na sequência ainda lemos A Maldição da Casa da Colina, A Volta do Parafuso, e daí o clube meio que morreu, o pessoal foi desistindo. Acaba que fica bem difícil para todo mundo comprar os livros, assim, a gente faz um sorteio, decide, mas um tem o livro, o outro não tem, fica aquela coisa meio assim, e acabou que morreu, mas era bem legal. E o último projeto de 2021, que esse também 100% de aproveitamento, foi super legal, foi o projeto das leituras dos livros da Jane Austen, que eu me apaixonei, e foi muito legal. A gente leu 6 livros dela, que no caso são Razão e Sensibilidade, que é uma super porta de entrada legal, bem gostosa a leitura. Eu já me apaixonei pela escrita da Jane Austen no primeiro livro. Em sequência veio o queridinho de todo mundo, Orgulho e Preconceito, que é perfeito, zero defeitos, adaptação perfeita, zero defeitos também. Então, se você quer começar, talvez seja um pouco difícil começar pelo melhor, depois talvez você se decepcione com os outros, mas é maravilhoso. Na sequência veio então Mansfield Park, o mais polêmico, eu acho que todo mundo menos gostou, meio longo, uma protagonista meio apagadinha, mas faz parte. Na sequência lemos A Abadia de Northanger, pra mim o pior da Jane Austen, mais sem graça, sem pé na cabeça, enfim, não gostei. Em sequência veio Emma, que é perfeito, também um dos melhores, uma protagonista genial, adoro, perfeita. Genial, perfeita, adoro. E por último, então, não menos importante, Persuasão, que também gostei bastante, um romance bem mais maduro, você vê a Jane Austen ali, né, bem mais
não sei, né, mais evoluído, talvez até. Digo isso porque a protagonista, ela é um pouco mais velha, ela é um pouco mais madura, mais situada, então uma outra pegada das histórias da Jane Austen, então gostei bastante. Foi um projeto maravilhoso. Acabou faltando, na verdade, que eu deveria ter colocado no cronograma e não coloquei, que foi uma edição que traz Lady Susan e outras histórias, eu acho, pelo Martin Claret, que vai reunir, então, ali algumas novelas, inclusive Lady Susan fica ali entre uma novela e um romance. Então, ainda falta algumas coisinhas aí da Jane Austen pra ler, ainda bem, né, porque foi maravilhoso. Agora, vindo de um outro vídeo que eu fiz, porque se eu não gostasse tudo isso de projeto que eu já tinha programado, eu fiz um vídeo de 28 livros antes dos meus 28 anos. Eu faço aniversário bem no comecinho do ano, dia 3 de janeiro, então basicamente funciona bem porque funciona o ano inteiro pra mim. E eu tinha recém feito 27 e decidi fazer um vídeo de 28 antes dos 28. Só que, realmente, eu acho que eu pequei um pouco na escolha dos livros, porque teve muitos livros que eu coloquei por serem livros que estavam há muito tempo na minha estante e eu queria logo ler. Inclusive, alguns deles que eu vou citar pra vocês, eu até me desfiz, porque já perdeu, assim, um pouco... perdi minha vontade de ler e prefiro me desfazer quando vai ficar aqui só por ficar mesmo. Então eu dei uma patinada, claro, coloquei outras coisas no caminho, era muito livro, se você for ver todos os livros que eu citei, é muito livro, então é claro que alguns iam ficar não lidos. Mas, de uma forma geral, até que foi. O primeiro que eu falei, então, foi As Mentiras que os Homens Contam, do Luiz Fernando Veríssimo, que eu li e não gostei, totalmente fora do meu timing, assim, culpa minha mesmo, porque eu acho que, além do livro ser um pouco mais antigo, não é eu não sou o público-alvo, não sou o foco, então eu não gostei, achei sem graça, umas crônicas nada a ver, e enfim, passou, até me desfiz. Na sequência, eu prometi ler O Grande Gatsby, que eu quero muito ler e vai entrar na fila, porque eu quero muito reassistir o filme. Eu já assisti o filme, mas eu não lembro, e quero muito reassistir depois de ler, então vem por aí. O próximo foi Dois Irmãos, do Milton Ratum, que eu já li, só que eu li em 2022, não li em 2021. Foi uma leitura muito legal, eu peguei assim meio que no flow ali e foi bem legal, gostei bastante, uma história bem pesada, né, mais ali focado no drama familiar, mas muito rico culturalmente e, enfim, super indicação. Na sequência, prometi ler O Centauro no Jardim, do Moacir Scliar, que não rolou ainda, mas estou muito ansiosa para ler e quero ver se com certeza consigo encaixar esse ano. Já o Poirot Investiga, eu acabei fazendo a leitura e gostei bastante. É um livro de 14 contos sobre o detetive Poirot, que é muito legal, muito gostoso, flui super bem assim a leitura e funciona muito legal. Eu já fazia um tempo que eu não lia um livro da Agatha Christie, foi uma coisa bem gostosa e ágil de pegar. O Retrato do Dorian Gray, ainda não fiz a leitura também, está aí na lista desse ano, vamos ver se sai essa leitura. Mrs. Dalloway é um problema porque eu quero muito ler Virginia Woolf, mas eu não tenho nenhum livro numa edição boa. Eu comprei essa edição num sebo, ele é uma edição com comemoração de 30 anos de uma editora bem pequena, e eu queria fazer a leitura desse livro com uma edição muito boa, que tivesse textos de apoio, provavelmente talvez eu queria comprar um da Penguin, porque eu acho muito legal, porque eu sei que é um livro um pouco mais difícil, mais desafiador, e eu queria poder consultar coisas depois pra ver se realmente o que eu entendi é o que é pra ser entendido, entendeu? Mas, enfim, eu acho que eu vou acabar me desfazendo da edição que eu tenho aqui e comprando uma outra. Vá, Coloque um Vigia é a sequência de O Sol é para Todos, da Harper Lee, que é escrito pela própria Harper Lee, que eu perdi um pouco o hype de ler, porque todo mundo que lê fala que é bem ruim, que não tem nada a ver com O Sol é para Todos, tipo, no nível, assim, então acabou esfriando. No Coração da Floresta eu fiz uma leitura que é um livro bem lado B, assim, digamos assim, da Emily Murdoch, e é uma história super legal sobre duas irmãs que estão perdidas na floresta, elas acabam sendo resgatadas e voltam a participar da sociedade. É muito bonito, muito gostoso e adorei fazer a leitura. O Homem do Terno Marrom, da Agatha Christie, foi um meio ruim, acho que até foi quando começou a desandar essa lista, porque eu não consegui me conectar. É um dos livros da Agatha que não tem um detetive fixo, então acabou que ficou ali, não foi, eu não consegui me conectar na história e acabei abandonando. Mas depois de ler, esse ano eu li A Morte no Nilo, eu já tô um pouco mais animada de novo com os livros da Agatha, talvez eu tente retomar e quem sabe até o final do ano. Entre o Céu e a Terra também foi um livro que eu fiz a leitura, também vai contar aí sobre uma mulher da aviação super à frente do seu tempo, no Quênia. Muito legal a ambientação do livro e foi uma surpresa muito boa, que também é um livro bem lá do B. O Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith, foi uma decepçãozona, não gostei desse livro, achei ele muito parado, esperava outra vibe bem mais animada, bem mais assim, alucinação dele, não veio aí, mas acabei lendo outro Patricia Highsmith gostando bastante, então
pelo menos a nossa relação, eu e a autora, ainda não morreu. O Segredo das Chimneys, que seria o próximo livro depois do Homem do Terno Marrom, na ordem cronológica da Agatha Christie, acabei não fazendo a leitura porque parei no Homem Marrom e a coisa acabou. A biografia do Neil Patrick Harris é uma biografia que ainda não me desfiz, eu ainda talvez um dia queira ler, mas eu não sei se eu tô muito na vibe de biografias e não sei. É difícil pensar que eu colocaria esse livro na fila pra eu ler agora. Então, se ele não vingar aí mais 1, 2 anos, ele, coitado, vai rodar. A História do Cerco de Lisboa, do José Saramago, é uma leitura que, apesar de eu ver os reviews dele e serem muito legais, eu não sei se eu me animo tanto assim pra ler. Eu já tenho outro livro do Saramago que tá aqui. E eu não sei se eu vou ler esse, se eu vou ler outro, então ainda não peguei e tá um pouco difícil de criar esse hype. Gabriela Cravo Canela é um dos aí que eu até cheguei a pegar pra ler, mas outra coisa entrou na frente, eu li tipo uma página e parei, mas eu quero muito pegar de novo, já faz um tempinho que eu peguei o último livro do Jorge Amado e eu tenho que dar sequência nessas leituras. Os Lança-Chamas foi um livro que eu acabei me desfazendo aqui da minha estante, porque realmente eu não criava vontade de ler ele. A sinopse dele é bem interessante, mas os reviews dele no Scooby são muito assim, nossa, é muito lento, muito demorado, não acontece nada, e daí eu acabei me desfazendo porque era só pra criar aí um problema de leitura. A Mulher da Janela eu fiz a leitura, assisti o filme, foi uma experiência bem legal, foi um thriller super gostoso, eu entendi o hype da Mulher da Janela quando ele aconteceu, quando o livro saiu, é realmente um thriller bem eletrizante, pra mim funcionou muito bem, não achei ele assim super clichê, tem algumas coisas assim meio previsíveis, mas de uma forma geral gostei bastante, assisti o filme, que é uma bomba, né, em relação ao livro, então não vale lá muito a pena, mas acabou acontecendo. Oliver Twist foi uma leitura coletiva aí que aconteceu em 2022, em janeiro, então é quase 2021, vamos dar uma passadinha de pano. Foi uma leitura super gostosa, primeiro contato meu com o Charles Dickens, e já me apaixonei pela escrita e quero ler mais coisas dele. O Caçador de Pipas não rolou, tentei colocar ele na fila, o que me dificulta com ele é que eu tenho uma edição meio ruim, acho que é a folha branca, e daí provavelmente se eu for fazer a leitura dele eu vou adquirir o e-book e quem sabe daí eu me animo mais. 1822 é um que tá aí quase saindo da estante. Eu sei que quando eu li o primeiro, 1808, foi bem legal, mas eu não consigo criar essa vontade de pegar o 1822, então não sei. Lolita é outro desses livros que é aquele que a gente sabe que tem que ler. Eu até quero ler, mas eu não tô criando coragem. Aquele medinho, assim, de você criar ranço da história, não conseguir se conectar. Eu sei que ele é um livro, assim, quando você pega ele não é tão grande, tem umas 400 páginas, mas ele parece aqueles livros escritos em blocão, assim, sem muito diálogo, então... vem aí uma hora. As Aventuras de Huckleberry Finn foi um dos que eu peguei pra ler, mas eu abri o livro e uma das primeiras frases era aqui continuam as aventuras de Huckleberry Finn e seu amigo Jack Sawyer, eu acho. Como você já leu em As Aventuras de Jack Sawyer. Então, tipo, o Jack Sawyer cronologicamente veio antes das Aventuras de Huckleberry Finn. E eu tenho uma trava com isso. Se eu vou levar spoiler, porque assim, como eu queria ler todos esses livros, esses 3 que são uma trilogia, se eu não me engano, não faz sentido começar do segundo. Só que o primeiro ele não tem a edição igual que eu tenho aqui da Zahar. Então, estou me pensando o que eu vou fazer, se eu compro uma da Nova Fronteira, se eu não compro, para começar a ler em ordem, porque se eu vou querer ler os 3, não faz sentido ler o segundo, que já vai contar o primeiro, né? Então foi por isso que ele acabou sendo passado para trás. Kindred da Octavia Butler foi o meu preferido de 2021, foi maravilhoso. Eu li no finalzinho do ano, mas foi muito legal. É uma história super forte, super interessante. Ela escreve muito bem. Nossa, é uma experiência assim quase que humanitária você ler esse livro. Então vale muito a pena mesmo. Quero ler muito mais coisa dela. A biografia do George Lucas Skywalker, né, é o nome do livro, né, do George Lucas, que criou Star Wars, é uma que provavelmente eu não vou ler, ela vai acabar saindo da minha estante sem eu ler, porque eu acho que eu não sou, assim, super fissurada em Star Wars. Eu gosto muito, mas eu não sou aquela pessoa doente por Star Wars. E tem que ser muito pra querer ler, né, a biografia do diretor dos filmes. Mas, enfim, quem sabe, mas eu acho que ele vai acabar saindo. Mundo em Caos é um livro que eu queria pegar pra ler, mas eu não vou pegar enquanto a Intrínseca não lançar o 3º livro da série, porque já tá fora de catálogo a série antiga, né, a publicação antiga, então eu vou esperar, já foi lançado o 1º, o 2º, agora quando eles anunciarem o 3º, daí eu quero ver se eu pego e leio a trilogia inteira, porque senão fica aquela coisa que eu esqueço a história e não flui. Silmarillion foi um que eu fiz a leitura, foi bem interessante, cansativo no começo e um pouco difícil, mas depois a coisa engrenou, ficou super legal.
legal, super gostoso e é muito bom saber dessa história, mas dificilmente um livro que eu releria na vida, assim, é interessante, é legal, mas é aquela uma vez só. Não é uma coisa tão legal assim quanto pegar O Hobbit e O Senhor dos Anéis, obviamente, mas aconteceu. E o último, 1984, não fiz a leitura, eu peguei pra ler Fahrenheit 451 e não foi uma experiência tão fantástica quanto eu esperava. O livro é muito bom, mas não sei, talvez eu não estivesse numa fase legal. E daí me travou, porque eu ia ler o Fahrenheit e já ia ler os três, né? O Admirável Mundo Novo e 1984. E daí travou, e daí eu decidi, falei, não, por hora vamos dar uma passada, porque talvez eu não esteja no momento e vai estragar a minha experiência. Então esses foram todos os livros que eu prometi aí para o 2021, que entrou um pouco em 2022 e tudo bem, não tem problema. Eu citei ao longo, acho que desse vídeo, 63 livros, né, ao longo dos 2 vídeos passados, e eu acabei lendo então 41 desses 63, o que dá uma porcentagem nos 63%, mais ou menos, dos livros. Eu achei super legal porque se você pegar o meu ano de leituras ao todo, né, de total de leituras foi 60 livros mais ou menos, eu tinha prometido ler 60. É óbvio que coisas iam entrar na frente, livros que eu queria gostar de ler, eu já não ia mais querer ler, então as coisas acontecem e não acho que foi tão ruim assim. Dos 28 que eu prometi ler, antes dos 28 eu li 10, eu achei pouco, mas teve muitos que eu desisti de ler por um fator não quero mais ler ou o fator não quero ler nessa edição, então não foi assim de todo tão ruim. E pra mim, pelo menos, foi um balanço ok, assim, das leituras. E eu decidi fazer esse vídeo aqui de recapitulação de 2021, porque eu vou trazer, então, na semana que vem, um vídeo, então, prometendo 30 livros antes dos 30. O que eu acho bem mais esperto, porque me dá 1 ano e meio pra ler esses 30 livros. E eu escolhi um critério aí que me motiva bastante pra escolher eles, que eu vou contar, então, no próximo vídeo. Se vocês quiserem saber, assistem lá. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Deixa aqui embaixo se você já leu esses livros, se você gosta de fazer metas, se você não gosta, se funciona pra você ou não. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.